Boa noite, boa noite. Sejam todos muito Vem aqui no bem-vindos meu à para Casa assistir, que eu vou Fraterna deixar bem ali, sabe? Sementes de Luz. Nós estamos hoje, quarta-feira, transmissão direta de nossa sede na 311 Norte. Palestra hoje administrada pelo nosso irmão Sérgio Castro, com o tema Gratidão para com Deus. A partir de agora, vocês assistirão ao vivo a transmissão direta de nossa Casa Fraterna Sementes de Luz. É com você, Sérgio Castro. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, que nos unimos através da tecnologia do coração, do pensamento e das nossas almas, em torno de Deus, do Cristo, do Evangelho, da doutrina espírita e de todas as nossas ciências da alma. Hoje a nossa reflexão será a gratidão que devemos ter para com Deus. Ela será baseada em 3 capítulos do livro Deuteronômio, palavra grega que significa textualmente segunda lei. É o último livro atribuído a Moisés. Nesses 3 capítulos, 6º, 7º e 8º, eu colhi versículos que fossem mais qualificados para a nossa reflexão da noite e vamos fazendo alguns comentários sobre eles, tendo em vista a nossa gratidão à vida, a Deus, à terra, ao Cristo, a fim de deixarmos um pouco a nossa indiferença ou a nossa descrença e cultivarmos mais a fé operante, a esperança e a caridade. Antes de iniciarmos propriamente dito na palestra, vamos orar, fazer uma prece, iniciando os trabalhos desta noite, diretamente aqui da casa Sementes de Luz. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, abençoa-nos e acolhe nossos corações e almas nesta noite em que dedicamos a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa atenção, as nossas energias para meditar e refletir sobre Deus, sobre a providência divina, sobre todas as grandes oportunidades que a vida nos oferece. Por isso, Jesus, a todos nós abençoa, participando em nossos lares, em nossos corações e mentes, com a tua presença amorosa e o teu amor, a fim de que, após a nossa reflexão, nos sintamos com o bem-estar, nos sintamos plenamente elevados nas condições morais e espirituais. Abençoa o nosso Brasil, a nossa pátria, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Abençoa a nossa humanidade que passa neste momento por uma grande prova e dá-nos, Senhor, a luz do teu Evangelho e a conexão com os bons espíritos, a fim de podermos abrir o coração e falar aos corações que nos ouvem em torno de Deus, o Criador, do teu Evangelho e da doutrina espírita. Abençoa os nossos trabalhos e fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos e irmãos, boa noite a todos, muita paz. Por que não somos tão gratos à vida, a Deus, à providência, à natureza, ao planeta, à nau divina que abriga nossas almas, proporcionando que, pouco a pouco, lentamente, nossas almas, por meio das reencarnações, possam ir crescendo, conhecendo, experimentando, aprendendo, vivenciando e se tornando cada vez mais espíritos iluminados, cada vez mais purificados, a fim de podermos retornar à casa do Pai, como nos ensina Jesus na parábola do filho pródigo. Encontramos no Velho Testamento da Bíblia, no livro Deuteronômio, anotações do Espírito que conversava com Moisés,
a respeito do pedido, da solicitação, quase um apelo de Deus, do Espírito do Senhor, para que conhecêssemos a sua lei, estudássemos a sua lei, praticássemos as suas recomendações e mandamentos. É sobre isso que vamos, nesta noite, refletir. Iniciando, lá no capítulo 6, com a afirmativa de que o amor do Senhor é a essência da lei. Por isso, diz Moisés aos israelitas, obedecei. Queridos amigos, tivemos um problema técnico de falta de energia e de queda da internet aqui na Asa Norte. Se estiverem me ouvindo bem, vamos continuar. Estávamos falando a respeito dos versículos de Moisés no livro Deuteronômio, onde ele começa: o amor do Senhor é a essência da lei. Então, ele pede a todos nós que obedeçamos a essa lei para podermos viver conforme nos ordenou o Senhor e que não nos desviemos do caminho. Ao contrário, andemos sempre no caminho de Deus para que sejamos felizes, prolongando os nossos dias na terra. Então, Moisés, nesta passagem, convoca o povo de Israel para ouvir, prestar atenção e atender às determinações de Deus, tendo como recompensa a felicidade nos céus e a longevidade na terra prometida. Moisés aproveita ao estímulo da Canaã, a terra que os israelitas desejavam, prometida pelo Senhor, para associar isso ao merecimento da vivência das leis de Deus para as moradas celestes. Então, ele continua dizendo que o desvio do caminho reto e puro do Senhor poderá acarretar para o homem desobediente de Deus dores, sofrimentos, problemas e dificuldades. Temos, então, aqui, neste versículo, uma alusão à lei de causa e efeito. Jesus, quase 1.500 anos depois de Moisés, teve a oportunidade de recomendar, ensinando-nos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a vós mesmos. E ele acrescentou, neste pensamento, nesta sentença, estão contidas todas as leis e todos os profetas. Isto é, todas as recomendações morais, todas as revelações espirituais, todos os ensinamentos sobre o comportamento, a conduta cristã, a purificação da pessoa, a sua evolução, podem ser resumidas nesses dois pequeninos pensamentos, que são grandiosos na sua significação: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ainda, ao ouvir as palavras que revelam as leis de Deus, devemos procurar refletir sobre elas, meditar, entendê-las para podermos cumpri-las, a fim de que não nos tornemos um ser, um homem, uma pessoa, como disse Jesus, tola e insensata. Esta pessoa tola e insensata, hipoteticamente citada por Jesus, segundo ele, construiu a sua casa com base na areia da praia. Quando vieram os ventos, quando chegou a chuva, quando bateu a tempestade, a casa ruiu e ela teve um grande prejuízo. Isto está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Então, voltando a Moisés, ele continua dizendo: os mandamentos, os estatutos e as normas que Deus recomenda a nós é para que coloquemos em práticas nesta vida, obedecendo a todos. Portanto, ó homem, diz Moisés, ouve e cuida de pôr em prática
o que será bom para ti e te fortalecerá. E aí, logo em seguida, vem a frase que se tornou o Shema Israel, que significa: ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é único. Ou, em outras traduções, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Assim, continua Moisés, deverás amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O que Jesus repetiu com outras palavras quando recomendou amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Eu falei aqui, en passant, Shema Israel, que é uma recitação cotidiana de todo judeu, todas as manhãs nas suas preces e todas as noites nas suas preces. Todo judeu deverá dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. E aí, em seguida, em voz mais baixa e respeitosa, ele diz, na continuação de sua prece: bendito seja o nome de Deus e a glória do seu reino para toda a eternidade. Então, é um costume que seria muito bom se todos os cristãos, especialmente os espíritas, repetissem de manhã ao acordar e à noite antes de deitar. Uma oração sincera, uma leitura edificante, a fim de poderem, durante o repouso do corpo, poderem participar em ambientações edificantes no mundo espiritual. Continuando a nossa reflexão, para nós espíritas, onde é que estão registrados os mandamentos, os estatutos e as normas de Deus, conforme escreveu Moisés? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 621, nós encontramos a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Kardec, que era muito sagaz, muito pertinente, muito inteligente, ele praticamente pede que os espíritos instruam toda a humanidade. E as entidades reveladoras não se fazem esperar, respondem na consciência de cada um. Questão 621. Mas para que ficasse mais esclarecido a todos nós, Kardec insiste com a 621A. Já que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade dela nos ser revelada? Somente Kardec poderia fazer uma pergunta dessa, com tanta sinceridade. E então os espíritos respondem: porque o homem a esqueceu e a desprezou. Então quis Deus que a sua lei lhe fosse lembrada. Então, é mais um amor de Deus, mais uma demonstração de interesse, mais uma prova de que Deus tem total confiança e aguarda com todo o seu amor a nossa autoiluminação, a nossa purificação moral e espiritual. Então, nós sentimos que Moisés, nos seus escritos, está conectado perfeitamente com Jesus nos seus evangelhos. E também está conectado com os comentários e as explicações do Espiritismo a respeito da revelação de Jesus. Porque continua Moisés no Deuteronômio: que estas palavras que hoje eu te ordeno estejam gravadas em teu coração, ó homem. Que o homem, então, grave as ordenações de Deus no seu coração, como diz a 621. E aí acrescenta Moisés: tu ensinarás essas palavras aos teus filhos e falarás delas sentado em tua casa. Vou repetir: tu gravarás os ensinos de Deus e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa. Ora, o que é para nós que significa esta declaração de Moisés? É o estudo do Evangelho no lar. A doutrina espírita recomenda
que nós, uma vez por semana, nos reunamos com a família e, em uma reunião singela, simples, sem nenhum atavismo, sem nenhuma solenidade, sem nenhuma formalidade, nós conversemos com os nossos filhos e a nossa família completa a respeito de Jesus, do seu evangelho, das leis de Deus. Então, o que temos aqui no Velho Testamento? Encontramos uma recomendação no capítulo 6 do livro Deuteronômio, onde Moisés recomenda aos pais israelitas que pratiquem o estudo da Torá em seus lares. Exatamente o que Jesus fez quando inaugurou o culto cristão no lar, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E exatamente o que faz a doutrina espírita, recomendando a implantação pelas casas espíritas do estudo do Evangelho no lar aos trabalhadores da casa e aos seus frequentadores. Continuando Moisés, é a teu Deus que deves honrar, e só a eles deves servir. Portanto, não seguireis outros deuses, pois o teu Deus habita no meio de ti. Então obedecereis cuidadosamente os mandamentos de vosso Deus. Mais tarde, Jesus veio e disse no Evangelho que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, segundo Moisés, Deus está no meio de nós. Mais tarde, porém, Jesus revelou que Deus, na verdade, está dentro de nós. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que eu vou aqui rememorar a vocês. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu a eles: a vinda do reino de Deus não é observável. É o versículo 20. Continuando Moisés: amanhã, quando teu filho perguntar a ti onde estão os estatutos e as normas, que são esses estatutos, normas e testamentos que nosso Deus nos ordenou? Estou lendo o texto de Moisés. Amanhã, quando teu filho te perguntar sobre isso, tu responderás: o Senhor Deus nos libertou. Nós éramos escravos, e ele nos libertou com mão forte. E diante de nossos olhos, nosso Deus realizou sinais e prodígios grandiosos e terríveis. Moisés está se referindo aos fenômenos de efeitos físicos que foram produzidos por ele, Moisés, através do trabalho de uma equipe espiritual, tanto no meio do povo, com curas e com outros sinais, como especialmente diante do faraó, quando Moisés compareceu e, em 10 oportunidades, segundo o registro da Bíblia, ele demonstrou, não só ao faraó, mas aos sábios, aos adivinhos e aos profetas de todo o Egito, que estavam em palácio, ele demonstrou os sinais, os poderes e a grandeza de Deus. Nós sabemos que para povos ainda muito ligados à materialidade, a espiritualidade precisa provocar determinados fenômenos de efeitos físicos curiosos, a fim de atrair a atenção, e depois que a atenção é alcançada, vem os ensinamentos, vem a palavra, vem a pregação moral. Então, qual é uma forma que nós temos de responder aos nossos filhos, se eles nos perguntarem: pai, qual é a grandeza de Deus? Qual é a prova dos ensinos de Deus? Qual é a força desses mandamentos que Deus tem estabelecido para os homens da terra? Uma das formas que o Espiritismo proporciona é o Evangelho no lar. Porém, quando a família, e especialmente os filhos,
vão crescendo, vão ouvindo sempre falar de Jesus, de Deus, da moralidade, da espiritualidade, não apenas no estudo do Evangelho no lar, mas também na evangelização infantil, nos cursos de evangelização, porque temos que reconhecer, igrejas cristãs no Brasil oferecem cursos de evangelização, tanto no protestantismo como no catolicismo. Mas nenhuma dessas entidades cristãs, dessas instituições, é tão detalhista e tão preciosa como a doutrina espírita, porque ela oferece, entre os cursos de evangelização, a evangelização infantil, a evangelização infanto-juvenil, a mocidade espírita, a juventude espírita. Então, não apenas ela inicia o contato primeiro dos espíritos reencarnantes ainda criancinhas com a figura e a importância do Cristo e do nosso Criador Deus, como também ela vai acompanhando todas as etapas da infância, depois a puberdade, a pré-juventude, a juventude, a mocidade, e depois esses irmãos reencarnantes estão prontos, estão aptos para participarem dos trabalhos da casa. São eles que irão dar sequência a tudo que hoje estamos estabelecendo e realizando nas casas espíritas. Se não prepararmos as nossas crianças e os nossos jovens, através destas instituições, destes cursos, quem é que fará no futuro a continuidade da expansão, da propagação, da divulgação, não apenas do espiritismo, mas de tudo que a doutrina espírita traz consigo, especialmente o cristianismo e a moral cristã. Então, esse trabalho básico faz com que a sociedade futura das próximas décadas receba destas instituições homens de bem que se espalharão na coordenação das ações e das atividades humanas em todos os campos de atividade, em todas as instituições, e então poderão ajudar a acelerar a nossa transição planetária e a chegarmos à nossa tão sonhada regeneração. Moisés, então, continua dizendo: quanto a nós, Deus nos fez sair da escravidão sob juramento e ordenou cumprirmos todos os seus estatutos para que tudo nos corra bem todos os dias e dar-nos uma vida vitoriosa. Percebemos que a estrutura semântica que Moisés utilizou já criava um liame inquebrantável entre a atitude do homem e as consequências de tudo aquilo que ele pensa, fala e realiza. Então, ele está dizendo que toda a escravidão a que o homem está sujeito merece, recebe, ganha de Deus a oferta para a liberdade, desde que, em contraprestação, o homem tenha vontade de conhecer a Deus, estudar suas leis, saber a sua vontade, reconhecer o seu poder, a sua misericórdia e o seu amor e a sua justiça. Então, para que tudo ande bem em nossas vidas, diz Moisés, é preciso que sigamos e pratiquemos os mandamentos e as recomendações de nosso Deus. Isto quer dizer que a vida vitoriosa, na palavra de Moisés, quando ele diz que para que tudo corra bem e Deus possa nos dar uma vida vitoriosa, o que significa essa expressão para o Espiritismo? Vida vitoriosa. A vida vitoriosa é o símbolo das reencarnações bem-sucedidas, em que a alma aproveita todas as oportunidades encaminhadas por Deus, pela providência e pela justiça divina, e vai aos poucos, com o aprendizado, com as lutas, com a sua dedicação e seu esforço, vai aos poucos se libertando da própria escravidão. Que escravidão é essa? Escravidão ao materialismo,
escravidão às coisas ilusórias do mundo, escravidão às suas paixões inferiores, escravidão às suas imperfeições morais. Então, na verdade, Moisés está propondo um caminho de libertação para a alma, que depois veio Jesus, 1.400 anos depois, e ampliou. E mais tarde, cumprindo a promessa do próprio Jesus, a doutrina espírita revelada à humanidade vem detalhar objetivamente todas essas significações profundas, não só da mensagem do Velho Testamento, como da mensagem de Jesus contida nos Evangelhos. Então, Moisés quis dizer que quando o homem é grato e é obediente a Deus, aos poucos ele vai se tornando cada vez mais conectado com o seu amor, ladeando na sua vida com a justiça divina, aceitando, recebendo e aproveitando as providências divinas que a vida encaminha, a fim de que essa vitória moral de sua vida, essa vida vitoriosa que ele está conseguindo, se transforme na vitória moral e espiritual definitiva, que vai proporcionar ao espírito humano a sua felicidade. Voltando a Moisés, ele continua: esta será a nossa justiça, 2 pontos, tudo fazermos para pôr em prática todos os mandamentos de nosso Deus, conforme nos ordenou o Senhor. Para Moisés, a justiça perfeita de cada ser humano é esforçar-se ao máximo para vivenciar tudo aquilo que tem aprendido das ordenações, das normas, dos estatutos e dos mandamentos de Deus, que nós chamamos a sua lei. Jesus, no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, declara no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais de que necessitais vos será dado em acréscimo. Moisés diz: a nossa justiça é nos esforçarmos para pôr em prática os mandamentos de Deus. 1.400 anos depois de Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais de que necessitais vos será dado em acréscimo. E o Espiritismo, 1.800 anos depois de Jesus, diz que a lei de causa e efeito e a lei de justiça dão os parâmetros para que o espírito reencarnado na Terra possa seguir a moral cristã e assim ele consiga viver na Terra como um justo, usando a retidão no seu caminho, a honestidade, a pulcritude, a obediência a Deus. Percebam, há uma conexão perfeita, semântica e de entendimento entre as 3 propostas, a de Moisés, a de Jesus e a do Espiritismo. O Espiritismo recomenda que estudemos Jesus, conheçamos Jesus, entendamos Jesus e vivamos o que Jesus ensinou e recomendou, mostrando que o amor de Deus para com a nossa humanidade, ele vem acompanhando o progresso do nosso pensamento e aproveitando em cada época aquilo que o nosso pensamento pode entender e suportar, enviando líderes e reveladores, como foi Moisés e os profetas, como foi Jesus, o maior de todos, e os apóstolos e discípulos, e mais tarde, 1.800 anos depois, na revelação espírita, como foram os grupos dos nobres espíritos instrutores que revelaram à humanidade o Espiritismo com o secretariado executivo do nosso querido e insigne Allan Kardec. Continuando a nossa reflexão, e para aqueles que dizem acreditar em Deus, porém não vivenciam o que Deus recomenda,
para aqueles que dizem ter fé e ser religiosos, sacerdotes, participantes da sua religião exterior, mas que falseiam a justiça divina em suas vivências, Jesus também trouxe um ensino e uma recomendação exatamente no mesmo Sermão do Monte, já em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Com efeito de Jesus, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, Moisés recomenda que tenhamos a nossa justiça de obedecer a Deus. Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para merecermos tudo mais que precisamos. E aqueles que não conseguem seguir a essas recomendações, Jesus adverte: se a vossa justiça é a mesma dos escribas e dos fariseus, isso não é suficiente para conquistares a liberdade do espírito, a vivência no reino dos céus. Por quê? Porque os escribas e fariseus colocavam um peso, colocavam um trabalho grandioso nas costas do povo, obrigavam o povo a cumprir uma série de recomendações da tradição, uma série de costumes, e eles mesmos não faziam nada. Eles próprios não se esforçavam nem um pouquinho. Então, Jesus utilizou este jogo de palavras para recomendar a todos nós: se nós não conseguirmos ter uma vivência de justiça que seja apropriada, identificada com a recomendação de Moisés, com a recomendação de Jesus e com as advertências dos bons espíritos sobre o que nos acontece após a morte do corpo, quando não nos comportamos bem na reencarnação da Terra, nós teremos problemas graves de remorsos, de dores, de aflições e de muito arrependimento quando acordarmos no mundo espiritual. Continua Moisés no Deuteronômio: se ouvirdes estas normas de Deus e as puserdes em prática, Deus vos manterá em aliança. Ele vos amará, vos protegerá, vos abençoará e vos multiplicará. Deus também abençoará os frutos do vosso ventre e os frutos do vosso solo. Porque vocês sabem, quando Moisés falou isso ao povo, eles eram nômades atravessando o deserto. Estavam em direção e em busca da terra prometida, onde iriam se fixar. E aí ele faz a promessa bem mais específica, que além de Deus proteger espiritualmente e moralmente o povo, ele iria favorecer a multiplicação dos israelitas, abençoando o fruto dos ventres das mães, das matronas judaicas, e também iria dar grandes colheitas, grandes plantações. Por causa da época e das condições e perspectiva daquele povo há mais de 3.500 anos. Mas o que interessa para nós hoje, como espírita, é esta parte. Se ouvirdes estas normas de Deus e as colocardes em prática, Deus vos manterá sempre em aliança com Ele. Claro, o Espiritismo nos informa que esta aliança é uma conexão vibracional e uma conexão sentimental da criatura com o Criador. Porém, Jesus, no mesmo sentido, disse a mesma coisa que Moisés, mas em palavras mais amplas, quando, ao encerrar o Sermão da Montanha, ele declara ipsis verbis, aspas, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, sábio, inteligente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, bateram os ventos, vieram as enxurradas, sopraram as tempestades e deram contra aquela casa, mas ela se manteve firme e não caiu, porque estava alicerçada na rocha.
Nós sabemos hoje que a rocha é a moral cristã, é a moralidade, é a espiritualidade, que são conquistas interiores de cada um. Continua Jesus agora falando do outro lado. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo e insensato, que construiu seu palácio sobre a areia. Caiu a chuva, veio a tempestade, vieram as enxurradas, bateram os ventos, deram contra aquela casa e ela ruiu. E Jesus finaliza, e foi grande a sua ruína. Este é o último versículo do Sermão da Montanha. A casa daquele homem construída sobre ilusões caiu, e grande foi a sua ruína. Por que Jesus diz que foi grande a sua ruína? Porque ele atraiu para si, por invigilância, por falta de esforço, por falta de purificação interior, por falta de gratidão a Deus, a providência e a vida, ele projetou para si uma série de sofrimentos, uma série de reparações. Ele, ao acordar no mundo espiritual, se viu envolvido em trevas, em gritos lancinantes, acusando-o de tantas coisas que ele nem mais lembrava. Esta que é a ruína da alma que conhece o Evangelho, conhece Jesus, estuda Jesus e até fala de Jesus, porém não pratica nada do que Jesus ensinou e recomendou. A ruína é a ruína moral, a ruína espiritual, que não adianta tomar anestésico, nem analgésico, porque não passa, já que está na consciência do ser. Voltando para Moisés, cumprireis os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis. Por que para que vivais? Quando nós nascemos já não estamos vivos? Para que, então, ter que obedecer à lei de Deus para merecer a vida, se já estamos vivos? Porque esta vida que se refere a Moisés não é a vida orgânica, é a vida eterna, a vida espiritual, a vida imortal, que o Espírito conquista por mérito e esforço próprio. Continua em Moisés, lembra-te de todo o caminho que Deus te fez percorrer durante todos esses tempos na terra. Olhem, percebam, por que este enunciado está na sequência do para que vivais e vos multipliqueis? Vou repetir, cumprireis os mandamentos de Deus que hoje vos ordeno, para que vivais, eles já estavam vivos, e vos multipliqueis. Lembra-te de todo o caminho que Deus te fez percorrer durante todos esses tempos na terra. Moisés está fazendo uma referência velada a que Deus vem nos acompanhando nas nossas reencarnações na terra, com proteção, com ação da providência, com boas inspirações, com família, com carinho paternal, maternal, com amigos. Deus está sempre presente. Por isso que na sequência da vida moralizada, ele coloca a lembrança de que Deus tem nos acompanhado desde que nos criou e nos favoreceu a primeira reencarnação. Então, o amor, a justiça e a misericórdia do Pai têm nos acompanhado desde as primeiras encarnações de nossas almas, por meio de um representante fiel e paciente. Esse representante, se for personalizado, é o nosso querido anjo de guarda, que cada ser humano encarnado possui um exclusivo. Se não for personalizado, esse anjo da guarda é a nossa consciência. Então, nós entendemos como espírita que nós temos os dois. A nossa consciência, que nos fala e que nos chama a atenção quando estamos errados, e o anjo de guarda, que a nossa doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questões 489 e 490, fala deste espírito que nos acompanha desde o momento em que encarnamos até o momento em que libertamos-nos do corpo pela desencarnação.
Então, estamos de novo de acordo, Moisés, Jesus e Espiritismo. A finalidade e o objetivo de Deus sempre será quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Porque são essas três forças negativas que mantêm atuantes dentro de nós as nossas imperfeições morais. E as nossas imperfeições morais nos prendem indefinidamente ao círculo reencarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação. Ficamos repetindo, como se fôssemos maus alunos, repetindo de ano. Faz o ano, não passa, repete de novo, aí consegue passar, faz mais um ano, repete de novo. É assim que nós queremos evoluir? Somente obedecendo às leis de Deus e percorrendo o caminho reto do bem é que nós nos libertaremos das imperfeições morais que ainda resistem e residem dentro de nós. Então, Deus nos adverte, Deus é severo, ou como está em um dos versículos do Velho Testamento, o Senhor corrige os que ama, que algumas traduções, por uma teologia, traduzem Deus castiga aqueles que ama. Mas as traduções mais modernas, diretas do hebraico, como, por exemplo, faz o nosso querido professor Severino Celestino, eles dizem, a tradução mais correta para o português é porque o Senhor corrige aqueles que ama. Então, nós temos que ser gratos a Deus toda vez que nos alcança na atual reencarnação uma corrigenda, uma luta, um esforço que devemos realizar, uma chamada de atenção, um acontecimento que nos desperta da ilusão, devemos agradecer de joelhos a Deus e a providência. É o Senhor nos chamando à correção, porque Ele nos ama. Então, continua Moisés, o Senhor não quer que o homem viva apenas de pão. Pão aqui é a matéria e a materialidade. Mas que o homem viva de tudo aquilo que procede da palavra do Senhor. É o que Jesus repete lá em Mateus, no capítulo 4, quando o tentador aparece e pede que, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães, para que tu te alimentes, porque ele estava, segundo a Bíblia, 40 dias de jejum no deserto. E apareceu o tentador. E aí Jesus responde com este versículo. Vá de retro, Satanás, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, vemos aqui, textualmente, Moisés sendo corroborado por Jesus, Jesus corroborando Moisés, nos ensinamentos morais. Então, o simbolismo dos 40 anos que atravessaram no deserto o povo de Israel, que para o Espiritismo, no simbolismo bíblico, Israel representa a humanidade inteira da Terra. Sair da escravidão significa que é preciso caminhar durante muito tempo em direção a Deus. A simbologia de caminhar pelo deserto como nômades por 40 anos, que é um número simbólico, pode ter sido até mais anos ou pode ter sido menos. Mas a simbologia do povo ir caminhando pelo deserto, enfrentando lutas ásperas e um ambiente hostil, representa a alma humana caminhando pela terra em busca da sua autoiluminação, da sua moralização, da sua espiritualidade. Fazer esforços, sacrifícios, renúncias e manter a fé, a força, a esperança e a caridade, a fim de vencer os obstáculos e as dificuldades do dia a dia, a aridez e a aspereza da vida,
E quando tivermos com fome, como ficaram várias vezes os judeus no deserto, há um outro simbolismo. Quando nós aqui da terra de hoje temos fome, não é fome de comida a que se refere o texto bíblico, é fome de amor, é fome em nossa alma. E quando estivermos com sede, nos momentos de sede, não é sede só de água, é sede de paz. E de onde virá este amor e esta paz? É de Deus que virá o sublime alimento para as nossas almas. E o que precisamos fazer para receber esses alimentos? Precisamos ter fé e estarmos sempre receptivos. E a gratidão a Deus é um dos conteúdos que nos torna sempre receptivos aos seus conselhos, à sua vontade e à sua lei. Já estamos caminhando para a conclusão de Moisés. Reconhece, diz ele, em teu coração que Deus te educa com o amor com que um pai educa seu filho. Olha que frase bonita, parece moderna, dos tempos atuais. Está lá no Velho Testamento. Reconhece em teu coração que Deus te educa como um homem, como um pai educa o seu filho. E observa os mandamentos de teu Deus, para que andes nos seus caminhos. Isto é, Deus, assim como recebemos do papai e da mamãe, desde pequeninos, a atenção, os cuidados, o amor, a orientação, o esclarecimento, o ensino, da mesma maneira Deus age para conosco, sem nenhuma dissensão, sem nenhum preconceito, sem acepção de pessoas, como escreveu Pedro em sua carta universal, sem acepção de pessoas. Deus ama a todos sem acepção de pessoas. Então, o que significa para nós? Assim como os pais nas famílias amam seus filhos, Deus nos considera como filhos amados do seu coração. E assim como na família é de bom alvitre que os filhos obedeçam aos pais, para não sofrerem futuramente na vida moral e espiritual também é fundamental que obedeçamos a Deus, seguindo os seus conselhos. Quais são os conselhos de Deus? As suas leis. Dessa forma, conseguiremos passar pela vida mantendo um mínimo de harmonia, amor, verdade e justiça em todos os nossos caminhos. Já concluindo, Moisés escreve: fica, pois, atento a ti mesmo, para que não esqueças a Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos. Fica atento a ti mesmo, para que não esqueças a Deus. O que será que Jesus disse que seja semelhante, que tenha o mesmo significado? Notemos que este preceito do livro de Moisés é o mesmo que Jesus revelou na sua paixão, nos episódios da sua paixão e morte. Vou traduzir a vocês ipsilíteris o que disse Jesus. Vigiai-vos e orai, para que não entreis em tentações, pois o espírito está pronto, mas na carne é fraco. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 38. Então, fica atento a ti mesmo, para nunca esqueceres de Deus na tua vida. Vem Jesus e diz: vigia a ti mesmo e ora sempre, para que esteja com Deus e não caias em tentação. Porque o espírito, mesmo que se prepare antes de reencarnar e desça a terra com a sua bagagem de experiência e de conhecimento, quando ele mergulha na terra e toma pé de si mesmo, ele sofre uma fraqueza natural. O seu potencial, a sua força, a sua espiritualidade que ele tinha antes de reencarnar, sofre uma restrição pela própria influência do peso e da vibração da matéria no mundo.
E por último, que nunca aconteça que tu, havendo comido e vivendo saciado, havendo construído casas boas e habitando nelas, e sendo multiplicado tudo aquilo que possuis, que o teu coração não se encha de orgulho e te esqueças de teu Deus. Porque foi teu Deus que te fez sair da escravidão, e foi Deus que te concedeu a liberdade da vida. Palavras de Moisés. Que nunca aconteça que tu estando na terra, vivendo numa boa, de forma abastada, tudo dando certo, tendo sempre lucros nos negócios, crescendo sempre em potencial socioeconômico, financeiro, não te esquece nunca de Deus. Porque ele pode tirar, como disse Jesus, ele pode te retirar a qualquer hora sem te consultar tudo aquilo que está circulando momentaneamente pelas tuas mãos. Porque nenhum de nós é dono de nada na terra. Somos apenas usufrutuários. Mesmo aqueles que trabalham arduamente para construir a sua riqueza, são meros usufrutuários. Então, recomenda Moisés, não deixa que teu coração, porque tu estás abastado e de sucesso na vida, se encha de orgulho, de vaidade, de egoísmo, e tu esqueças de teu Deus. Porque é Ele que te deu a vida, Ele que te deu a liberdade, Ele que luta por ti todos os dias e te sustenta. Ora, para nós espíritas, o que significa esse pensamento? Hoje que as nossas almas estão em muito melhor situação na vida, graças a Deus, não vamos ser ingratos e nem atribuir as pequenas vitórias, seja na vida material, seja na nossa evolução moral e espiritual, só ao nosso próprio esforço. Ninguém existe sozinho. Por isso nascemos, reencarnamos em uma família. É preciso sempre sentir gratidão a Deus, que age em favor de todos através de seus prepostos. E esses prepostos de Deus trabalham 24 horas por dia, incansavelmente, para nos manter alinhados com o pensamento divino, com a mente cósmica que nos dirige, a fim de que tenhamos o máximo possível de harmonia, amor, verdade e justiça. Por quê? Porque, afinal de contas, meus amigos e irmãos, Deus é que nos criou. Quem nos deu a vida imortal como espíritos? Deus. Quem nos deu a lei da reencarnação para sairmos da ignorância e nos tornarmos anjos um dia? Deus. Quem nos dotou de tudo de que precisamos para vencer e evoluir? Deus. Quem é que sempre usa de perdão e misericórdia quando erramos? Deus. Quem é que sempre enviou à Terra, desde tempos imemoriais, grandes espíritos, pensadores, líderes religiosos, mensageiros, reveladores, profetas, condutores e líderes de povos, messias e apóstolos, e, por fim, o Espírito de verdade? Quem é que enviou toda essa gama de nobres espíritos à Terra, incluindo o próprio Filho, que é o Cristo, para implantar na Terra a noção, a vivência e a lei que é baseada no amor? A lei do amor, de amor, é que sustenta a harmonia de todo o universo. E, por fim, através do Cristo, que nos prometeu, Deus atendeu a promessa do Cristo e nos enviou o Espírito de verdade. Vejam que na promessa Jesus remete a Deus. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai. Como Jesus é humilde. Ele não disse, eu vou conversar e vou decidir mandar o Consolador. Não. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu vou pedir a Deus, o nosso Pai, que vos envie um outro Consolador. Não eu, um outro. Para que fique eternamente convosco. E mais lá na frente ele diz, estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo João, e ele diz lá no versículo 27,
E o Espírito de verdade, que o meu Pai vos enviará a meu pedido, ele vos revelará tudo o que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então, não tenhamos esta orgulhosa conclusão ou opinião de que foi a minha força, a minha dedicação, a minha inteligência, foram as minhas mãos que me proporcionaram todas essas vitórias que eu consegui, tudo que eu tenho hoje. Deus não reage, não manda nenhum castigo quando você pensa assim, mas entristece-se. Porque ele sabe que quem assim pensa e quem assim declara, o quão está longe ainda da consciência de si, o quão está longe do despertamento, o quão está longe de reconhecer o valor da vida e da sua própria existência, daquele corpo e daquela personalidade que hoje ele recebeu como um presente dos pais quanto ao corpo, mas uma misericórdia de Deus quanto à sua alma. No nascimento, quando é permitido por Deus, nós merecemos ser ligados ao corpo que vai se formar, porque a reencarnação é um pleito. Nós pedimos, porque temos necessidade ainda dela, para evoluir, para nos purificar. E quem concede este pedido que é feito por meio de Cristo? Deus. Então, meus irmãos, lembremos de Deus, que é Pai amoroso por excelência em todos os momentos. Ele nos concede a vida, o tempo, a inteligência, as forças, a oportunidade, a terra, a família, o lar. E a providência divina, que ninguém vê, mas age toda hora com todos, sempre. Então, é preciso que tenhamos um pouco mais de consciência do que estamos fazendo aqui na Terra. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Com que finalidade Deus me enviou a esta família, a esta cidade em que vivo? Por que estou locado neste endereço, nesta profissão, nesta ambientação em que vivo? Qual é o propósito de Deus para a minha felicidade? O propósito é de Deus, mas é para a minha felicidade. Qual é o propósito de Deus para a minha felicidade nesta encarnação? Busquemos sempre essas respostas, vivendo na gratidão a Deus. Porque o dia, o tempo, a família, a inteligência, a casa, a profissão, a vida, e até mesmo as provas difíceis, as enfermidades, as lutas ásperas, tudo que a providência encaminha individualmente e coletivamente para cada homem, é a dose necessária que ele necessita para o aprendizado, a experiência, e se ele for bem esforçado, se ele for dedicado, perseverante, cheio de fé, para a sua vitória moral e espiritual. Porque para Deus, todos nós somos como aquele filho pródigo que Jesus contou na parábola. E ele não espera que cheguemos à sua casa. Quando ele descobre que estamos caminhando de volta para ele, ele vai ao nosso encontro. Jesus foi tão sábio quando colocou esse detalhe na parábola do filho pródigo. Estude, leia em Lucas e vai ver. Deus não espera que o filho pródigo que errou, que se iludiu, mas que se recuperou, se reeducou, e que está evoluindo moralmente, está sendo atraído para a casa de Deus, vibracionalmente, sentimentalmente. Deus não espera, vai ao encontro dele lá fora. E diz, antes de ir, deixa uma ordem. Vamos comemorar, vamos fazer uma festa. Porque este meu filho estava perdido e se reencontrou. Estava morto, moralmente, porque ninguém morre, estava morto
e ressurgiu para a vida. Então, se nós tivermos um pouquinho mais de dedicação, força de vontade, perseverança, fé, insistência no bem, se nós nos esforçarmos um pouquinho mais a cada dia e orarmos sempre agradecendo a Deus à noite, porque vivemos mais um dia na terra, e de manhã ao acordar, porque estamos vivos para mais um dia que Deus nos concedeu nesta encarnação. Então, oremos sempre, e quando orarmos sempre, agradeçamos sempre a Deus, dizendo: Pai, aqui estou, nesta terra, cheia de lutas, dores, enfermidades, mas cheia de muita alegria, de uma natureza exuberante, cheia de beleza, cheia de musicalidade, cheia de oportunidades. Pai, eu aqui estou, precisando da tua ajuda. Eu sei que tu me amparas sempre, mas eu te peço um pouquinho mais, porque nós gostamos sempre de pedir a mais. Pai querido, lembra-te deste teu filho, que precisa de orientação, de ajuda, de amparo, de apoio. E faze com que, Senhor, eu mereça esta tua dedicação e este teu amor. Pai, protege os meus passos, acerta os meus caminhos. Dá a uma visão para que eu não me desvie. Consola o meu coração nos momentos de dor e tristeza e estimula a minha fé nos momentos de vitória e de alegria moral. E continua comigo, Pai, para sempre, todos os dias da minha vida, porque sem a tua presença, sem o teu amor, sem o teu pensamento, sem as tuas leis, sem as tuas mãos amigas, eu jamais conseguiria viver e jamais conseguiria chegar à casa em que tu me esperas de braços abertos, com amor no coração, para comemorarmos juntos a festa da vida, da felicidade e da paz definitivas para a minha alma e para todas as almas da nossa humanidade. Esta vibração final serviu como prece de encerramento. Então eu quero agradecer a todos que se conectaram por essa tecnologia maravilhosa da Terra, com o auxílio do nosso irmão operador central Benjamin, se conectaram para juntos podermos refletir nesta noite, um pouquinho assim, sobre a gratidão que todos devemos a Deus, ao Cristo e a todos os que trabalham para a iluminação e a felicidade de nossa humanidade. Tenham todos uma boa noite. Orem para Deus e com Deus. Durmam com Deus. E acordem com Deus. E ao acordarem e abrirem os olhos, a primeira frase que saia do coração de vocês seja: graças a Deus. Louvado seja Deus. Divaldo, quando visitou irmã Dulce, moribunda, esperando as últimas horas da desencarnação, olhou-a e disse: ó, minha irmã, que coisa triste ver você aí, deitada, cheia de aparelhos. Você que corria para lá e para cá, trabalhava o dia inteiro, e agora nesta cama. Ela olhou para Divaldo, sorriu e disse: não é verdade, Divaldo. Eu estou trabalhando como nunca. Nunca trabalhei tanto. E Divaldo disse: mas como? Ora, quando eu inspiro, graças a Deus. E quando eu respiro, louvado seja Deus. Divaldo chorou. Ele que conta. Porque ela disse aquilo com tanta verdade. Eu estou trabalhando toda hora que eu inspiro, graças a Deus. E trabalho tanto quando eu expiro. Louvado seja Deus. Vamos viver assim, sem precisar estarmos moribundos. Ainda hoje,
Gente, boa noite. O Semente de Luz agradece todos que participaram, o trabalho do nosso querido Benjamin, e deseja a todos uma noite de paz com Jesus e com Deus. Que assim seja. Obrigado a todos.